The Boys é uma das séries de super-heróis de maior sucesso recentemente, e ela foi inspirada por uma HQ do Garth Ennis. No entanto, você sabia que a história original foi inspirada por um quadrinho de ficção científica britânico? Esse é o Central Pandora e hoje a gente vai falar sobre Martial Law, um clássico dos quadrinhos britânicos e um grande personagem da ficção científica que serviu como inspiração principal para The Boys. E já vou deixando aqui um aviso de spoiler, tanto para a série quanto para os dois quadrinhos. Eu sou um caçador de heróis. Eu caço heróis. Até hoje, não encontrei nenhum. Marcado por essa frase, Martial Law é uma série que foi inicialmente publicada em 1987 pela Epic, um subgrupo da Marvel. Criada por Pat Mills como uma paródia do Juiz Dredd, o título lida especialmente com a desconstrução dos super-heróis e foi marcante por sua violência e pelo conteúdo adulto. Mas claro, só ser sobre desconstrução de super-heróis não quer dizer que ela foi uma inspiração para o The Boys. Afinal, a gente já viu em 86 o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas fazendo algo parecido. The Boys também tem muita inspiração de um quadrinho de 91 chamado Brat Pack, mas Martial Law com certeza é a referência visual e temática mais forte para a história de Garth Ennis. Criado por Pat Mills com arte de Kevin O'Neill, Martial Law é uma história de ação e ficção científica que se passa no futuro na cidade de San Futuro, construída em cima de uma São Francisco que foi destruída por um grande terremoto. Boa parte da cidade é dominada por gangues de super-heróis, sempre violentos e destrutivos. E até mesmo aqueles heróis considerados corretos e exemplos para o público têm muito a esconder. Como a polícia não pode lidar com esse tipo de criminoso, o governo local sancionou uma equipe de vigilantes para enfrentar os heróis que acabam saindo da linha. O grupo é liderado por Martial Law, o alter ego de Joe Gilmore, um soldado que tem um ódio mortal por super-heróis e faz de tudo para acabar com eles. A trama principal da história segue a investigação de Marshall para tentar encontrar Sleepman, um assassino serial que tem como principal alvo mulheres que se vestem como Celeste, a super-heroína noiva do coronel Buck Kane, conhecido como Espírito Público. A raiva de Joe por super-heróis atinge o seu máximo quando a sua namorada é violentada e morta por Sleepman, que o protagonista tem 100% de certeza que é o próprio Espírito Público. A partir dessa descrição geral da história, a gente já consegue ver o que The Boys tem ali de similar com Martial Law. Mas se a gente analisar os detalhes com um pouco mais de cuidado, a gente vê muito mais referência narrativa e visual. Primeiro temos os grupos que caçam os super-heróis. De um lado, Martial Law e seus ajudantes, que são financiados e sancionados pela polícia de São Futuro. A ideia em The Boys é bem parecida, já que nos quadrinhos eles são um grupo sancionado e financiado pela CIA. Na série, eles não são tão oficiais assim. And maybe I'll throw you a few bucks for your operating costs. Mas em todos os três casos, temos um grupo de vigilantes enfrentando heróis frente a frente. Enquanto na série o grupo de Billy Butcher é formado por humanos normais, com exceção da Kimiko, o quadrinho tem uma grande diferença. Para poder enfrentar os heróis, os caras usam o composto V para ganharem superpoderes. Já Martial Law foi melhorado através de uma cirurgia que dá a ele super força e imunidade à dor para que ele também possa lidar com os super-heróis. Algumas das motivações dos personagens também são bem similares. A raiva de Billy nos quadrinhos vem por causa do abuso e da morte de sua mulher pelas mãos do Capitão Pátria. Pelo menos é o que ele acha que aconteceu. Na obra de Pat Mills, a namorada de Marshall é atacada e assassinada pelo assassino em série que Marshall acredita ser o Espírito Público. Isso faz com que o agente da lei jure vingança contra o super-homem de seu mundo. E falando em super-homens, basta ver o antagonista de Martial Law e o de The Boys para entender como um pôde ter sido inspiração visual para o outro. Ambas as obras também usam do simbolismo religioso em diferentes momentos, principalmente em relação aos super-heróis, como uma forma de destacar a hipocrisia desses personagens. Na série, isso está bastante presente na primeira temporada com a Expo Acredite e a ligação dos heróis com a Igreja de Ezequiel.
Essa mesma alusão é feita nos quadrinhos de 87, já que o grupo de heróis que claramente representa a Liga da Justiça é a Liga de Jesus da América, e o próprio espírito público está ligado a vários simbolismos forçados. E o que seria de um super-herói sem uma boa empresa para lidar com a sua imagem pública? Nos quadrinhos e na série The Boys, a gente tem a Vault, que agencia e lida ali com o merchan de cada personagem. E em Martial Law, a gente tem a Shock, que foi criada pelo Dr. Shock e é mantida pelo Fatherhood. E a principal função dela é justamente cuidar da imagem pública dos heróis e também lucrar com o que eles podem oferecer para o público. A Shock foi responsável pela criação dos super-heróis, incluindo o espírito público, assim como os outros seres superpoderosos desse universo. E como é mostrado tanto na série quanto nos quadrinhos, a Vault é responsável por criar todos os heróis através do composto V, que é administrado durante a gravidez ou após o nascimento. A série da Amazon traz muita diferença dos quadrinhos originais e ela vem lidando ali com uma adaptação de uma forma excelente. Para mim, ela consegue superar a obra que inspirou a série. No entanto, até essas diferenças podem ser vistas ali de alguma forma no quadrinho do Martial Law. Entre elas, uma das melhores é o fato do Trem-Bala ser viciado em anabolizantes para poder manter o seu poder sempre no nível máximo, e também o destino da Becky Butcher, que lá no final da primeira temporada é revelado que ela não morreu. Na verdade, ela teve um filho com o Capitão Pátria e ela estava sendo escondida pela Vault durante todo esse tempo. Nos quadrinhos de Pat Mills, a gente tem o espírito público que é viciado no uso de anabolizantes, tanto para manter os seus poderes quanto para aumentar o seu físico. E também temos o arco da heroína Virago, que é dada como morta, mas 25 anos depois retorna e revela que teve um filho escondido com o espírito público. Outra mudança que a produção da Amazon traz são os super terroristas, criados pelo próprio Capitão Pátria, com o uso do composto V. A ideia desse plano é justamente criar inimigos superpoderosos para que o governo seja obrigado a aceitar a presença dos heróis da Vault nas Forças Armadas, multiplicando assim os lucros da empresa. Em Martial Law, a Shock desenvolveu os super-heróis para lutar na Guerra da Zona, uma guerra entre os Estados Unidos e a América do Sul e Central. O exército norte-americano precisou dos heróis da Shock justamente porque o exército inimigo começou a criar seus próprios super soldados. Foi ao se alistar para essa guerra que Joe Gilmore ganhou seus poderes que eventualmente o transformariam em Martial Law. Outra grande inspiração do quadrinho de 87 que podemos ver em The Boys está justamente no plot twist envolvendo a identidade de Black Noir. Nos quadrinhos, Butcher finalmente descobre a verdade do que aconteceu com a Becky. Ela não foi atacada pelo Capitão Pátria, ela foi morta por Black Noir, que era um clone mais poderoso do Capitão Pátria. Mas justamente por ser um clone, o seu tipo físico, poderes e até DNA eram o mesmo do líder dos Sete. Já nos quadrinhos da Epic, Marshall desconfia que quem matou a sua namorada foi o espírito público, porque o DNA do Sleepman foi identificado como sendo de um voador, e os voadores são os heróis mais raros criados pela Shock. Mas durante a sua investigação, ele acaba descobrindo a verdade. O serial killer, que também se veste completamente de preto, é o filho perdido do espírito público. Por isso ele tinha os mesmos poderes e o mesmo DNA. E claro, se todas essas referências visuais e temáticas não foram o suficiente para te convencer, a gente tem o próprio Garth Ennis, que disse que Martial Law foi uma grande inspiração e até mesmo um ponto inicial para criar The Boys. The books that I would say have the most influence on The Boys would be Watchmen, most obviously, and Martial Law. But like Pat, I think I find the sillier aspects of them kind of fascinating, and combining that with my own suspicions about what people like that would really be like, that really was my starting point for the way they're portrayed in The Boys.
Por fim, Marshall Law é um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos britânicos e da ficção científica como um todo. É uma história bem inteligente e bem densa e tem um dos melhores finais que eu já vi até hoje, considerando todo o contexto da desconstrução dos super-heróis. A versão definitiva do personagem foi lançada aqui no Brasil pela Panini, e se você gostou do The Boys, tanto da série quanto dos quadrinhos, é uma leitura imperdível. Se você é um grande fã da ficção científica, não deixe de se inscrever no Central Pandora. A gente está sempre tentando trazer o melhor conteúdo sobre ficção científica de todas as galáxias. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.